Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês hoje o método das funções geradoras para resolver relações de recorrência, tá? Que é o exemplo que a gente não conseguiu terminar na aula passada. O exemplo que eu estou pegando aqui da apostila é a recorrência definida da seguinte forma: a n igual a 5 vezes a n menos 1 menos 6 vezes a n menos 2. Repara, por que isso daqui é uma recorrência? Porque para calcular um termo, eu preciso recorrer a termos anteriores, tá? Eu só posso calcular um termo se eu conhecer dois termos anteriores a ele. E exatamente por isso, a gente precisa dar duas condições iniciais, ou seja, os dois primeiros termos da sequência. O A0 aqui no exemplo é dado igual a 1, e o A1 no exemplo é dado igual a 2. E aí é claro que por conta disso, essa relação de recorrência é válida para n maior do que 1, porque para n igual a 0 e n igual a 1 são dados como valores iniciais. Bom, a gente já viu como resolver esse tipo de recorrência pelo método das diferenças finitas, ou das diferenças divididas. O que a gente vai fazer aqui agora é aplicar o método das funções geratrizes, porque é o método que tem mais chance de você conseguir achar a resposta se você tiver uma recorrência não linear e ou uma relação de recorrência não homogênea, certo? Não homogênea, apesar dessa aqui ser homogênea, essa técnica se aplica às relações não homogêneas, que são aquelas em que quando você passa todos os termos que têm elementos da sequência para um lado, o que sobra do outro é zero, certo? Estão lembrados disso? Primeira coisa da técnica das funções geradoras: a gente tem que multiplicar todos os termos da sequência por x elevado a n. Então, o que eu vou escrever aqui é... Vou mudar a notação aqui para não ter que ficar escrevendo entre parênteses toda hora, tá ok? Onde está A, entre parênteses n, que significa o enésimo termo da sequência, vou botar a nzinho aqui. Só para escrever menos, só para simplificar o que a gente vai escrever. Vezes x elevado a n igual 5 a n menos 1 x elevado a n menos 6 a n menos 2 x elevado a n. Então, esse aqui é o primeiro passo do método das funções geradoras, é multiplicar todos os termos por x elevado a n. Porque a gente tem que lembrar que a gente precisa chegar em algo assim. No final das contas, em todos os termos, o que a gente quer produzir é algo que tenha um somatório que vá aqui de 0 até infinito, com um termo a zero que multiplica, um termo AI, perdão, x elevado a i. Então, o primeiro passo eu já fiz, que é multiplicar todo mundo por x elevado a i, né? No caso ali, x elevado a n. E agora o segundo passo vai ser colocar o somatório em todos os termos. Lembrando que se eu tenho uma equação, o que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Então, se eu multipliquei aqui por x elevado a n, eu posso multiplicar todo esse lado por x elevado a n, que, tirando ele em evidência, aparece aqui e aqui. Então, eu não fiz nada que modifique a nossa equação, certo? Ela continua sendo uma equação válida. O que eu fiz de um lado, o que eu vou fazer do outro. Mesma coisa agora para a aplicação do somatório. Se eu aplicar o somatório aqui, vou usar várias coisas aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. A n, x elevado a n. Por enquanto não estou colocando os índices do somatório, porque sobre eles a gente vai ter que pensar um pouquinho para descobrir quais são os índices corretos, início e fim, tá? Se eu coloquei o somatório aqui, eu tenho que me lembrar de colocar o somatório também no lado direito da equação, que se resume em colocar o somatório nos dois termos que estão aqui. Somatório de 5 vezes a n menos 1 x elevado a n menos somatório 6 vezes a n menos 2 x elevado a n. Bom, antes de colocar os índices do somatório, eu vou só fazer uma simplificação aqui, que é o seguinte: da mesma forma, agora sempre fazendo uma analogia com o cálculo, porque a integral nada mais é do que um somatório, né? Um somatório infinitesimal, vamos dizer um somatório. Integral de 6 vezes x dx. Não é a mesma coisa que 6 vezes a integral de x dx?
Eu não posso pegar o 6, que é uma constante, e colocar fora da integral? Com somatório é a mesma coisa, porque esse termo vai aparecer, o 5 vai aparecer em todos os termos somatórios, de modo que eu posso colocar ali em evidência. Se ele está em evidência, ele pode ir para fora do somatório. Então, antes de calcular quais são os índices, eu vou passar o 5 nesse caso e o 6 ali para fora do somatório. Quanto menos coisa tiver dentro do somatório, vai para nós, ok? X elevado a n menos 6 somatório de a n menos 2 x elevado a n. Ok até aqui, gente? Dúvidas? Não? Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que pensar quais são os índices do somatório que vale a pena a gente colocar. Se eu, por exemplo, vamos supor aqui que eu resolva colocar os índices, e aí eu vou usar a caneta vermelha. Se eu resolvesse colocar aqui de 0 até infinito em todos eles, onde é que vai dar problema? Aqui não tem problema, né? Perdão, não, vou chamar de n aqui logo uma vez. O n variando de 0 até infinito aqui. Eu vou produzir, se eu expandir esse somatório, isso daqui vai virar a0, x elevado a 0, a1 mais a1x mais a2x ao quadrado, então não tem problema nenhum. Aí vai já dos outros. Agora aqui, o n valendo 0 aqui, eu vou produzir um a menos 1 x elevado a 0. Existe termo a menos 1 na nossa sequência? Uma sequência, o primeiro termo foi definido aqui como a0. Se o primeiro termo foi definido como A0, não faz sentido aparecer um A menos 1, anterior ao A0. Então, qual deve ser o índice do somatório para que essa anomalia não apareça em nenhum termo? 2, que é por causa desse aqui, certo? Porque se eu colocar 1, eu resolvo o problema aqui. Aqui vai começar do A0. Porém, o 1 atrapalha esse cara aqui, porque aqui vai ficar A1 menos 2, A menos 1, também não tem termo menos 1. Então, se todos eles a gente fizer o n variando de 2 até infinito, eu garanto que eu não produzo nenhuma anomalia nos índices dos termos da sequência. Ok até aqui, gente? Foi? Nenhuma dúvida? A gente ainda não sabe muito bem onde a gente vai chegar, mas pelo menos o que está sendo proposto até aqui está tranquilo. Eu quero produzir termos nesse formato aqui, que é o que depois a gente vai conseguir, quer dizer, a partir disso a gente vai conseguir chegar no resultado da recorrência propriamente dita. Tá? O que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte, a gente tem que lembrar que o que a gente chama de g de x nada mais é do que o somatório. Com n valendo de 0 até infinito de a n x elevado a n, ou seja, a 0, x elevado a 0 que dá 1, não precisa escrever, certo? Para o i valendo 1, para o n valendo 1, a 1 vezes x elevado a 1, a 2, x ao quadrado, mais, e assim por diante, ok? É isso que a gente quer fazer. Isso daqui é a definição de g de x que eu estou dando. Por que a gente quer o g de x? Porque a gente vai conseguir definir quem são os termos da sequência olhando esses carinhas aqui. Então, se eu descobrir um padrão que multiplica cada x elevado a um expoente, aquele padrão vai aparecer como resultado lá da nossa recorrência. Tá ok? Então, o que a gente quer é isso daqui. Vamos olhar o seguinte. Esse pedaço aqui, eu posso chamar de g de x? Ou para eu chamá-lo de g de x, eu tenho que fazer alguma adaptação? Vai chamar. O an vezes x elevado a n, com n começando de 2 até infinito. Se eu expandir isso daqui, eu só tenho os termos daqui em diante. Todo mundo concorda? Então, para eu chamar isso daqui de g de x, eu preciso me lembrar de fazer o quê? Multiplicar não. Se eu chamar isso daqui de g de x, se eu colocar um g de x no lugar desse pedaço, eu estou simplesmente escrevendo daqui em diante, porque o n começa de 2. Se o n começa de 2, e eu escrevi o a2x ao quadrado, a3x ao cubo, a4x à quarta, para isso ser um g de x, eu preciso fazer o quê? Diminui 2. O g de x é todo mundo, né?
Para eu ter só esse pedaço aqui, eu preciso excluir esse aqui. Então, para eu chamar aquilo dali de g de x, eu preciso me lembrar de fazer o seguinte: menos a 0 menos a 1x. Concorda? Que agora, isso daqui é exatamente igual a esse somatório aqui? Porque se esse somatório começasse de 0, beleza, seria o g de x sozinho. Mas como ele começa de 2, aquele somatório é só daqui em diante. Então, para eu chamar de g de x, que é isso tudo, e sobrar só isso, eu tenho que subtrair isso daqui, que é o que eu não quero. Certo? Então, nossa primeira parte está aqui. Agora vamos olhar o segundo pedaço. Eu tenho um 5 aqui que multiplica. Um 5 que multiplica um somatório que vai de 2 até infinito, só que aqui eu tenho um outro problema, que é o índice do A, que é a posição na sequência, está diferente do expoente do x. E a gente precisa que eles são iguais para poder fazer a expansão, certo? Certo ou não? Para que eu tenha aqui o x menos 1, o que eu preciso fazer? Para eu transformar esse x elevado a n, transformar entre aspas, o x elevado a n, o x elevado a n menos 1, o que eu tenho que fazer? Perdão, não escutei? Multiplicar por x menos 1. Não necessariamente. Aqui eu quero que esse x seja x menos 1. Lembrando que o x elevado a n é x vezes x n vezes. Se eu quero escrever isso aqui como x vezes x n menos 1 vezes, sobrou um x, não sobrou? Eu posso pegar esse um x que sobrou e passar para fora do somatório, concorda? Então, vejam se eu não posso escrever isso daqui. 5 vezes x, que aí tirei 1, somatório de a n menos 1, x elevado a n menos 1. Peguei um x desse e botei em evidência. Repare que se eu multiplicar agora, x vezes x elevado a n menos 1 dá o quê? X elevado a n, né? Então, o que eu fiz foi colocar um x em evidência, daqui, isso aqui é x elevado a n. Eu posso imaginar isso aqui com x elevado a n menos 1 vezes x. Peguei esse x que está sozinho e fora do somatório. Ok? Então, agora eu tenho índices iguais aqui e tenho que me lembrar que o índice do nosso somatório é o índice que vai de 2 até infinito. Usando o mesmo raciocínio para o menos 6 dele, eu tenho aqui xn menos 2 e tenho aqui x elevado a n. Quantos x eu preciso tirar daqui para isso daqui ficar x elevado a menos 2? 2. Ou seja, um x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a n menos 2 vezes x ao quadrado. Todo mundo concorda? E eu posso pegar esse x ao quadrado e passar para fora. Menos 6x ao quadrado, somatório com caneta azul, índice com caneta vermelha, de menos 2 até infinito. De quem? Com caneta preta? A menos 2, x elevado a n menos 2. Ok até aqui? Vamos lá, dúvidas? Tem que passar para lá.